possamos ser canal de bênção na sua vida. Com o Senhor. Oh, Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na tua presença mais uma vez, reunidos em teu nome, para te glorificar, para te bendizer. Mas temos uma porção dobrada do teu Santo Espírito nessa noite. Pai, que o Senhor possa estar falando conosco. Transforma as nossas vidas. Necessitamos muito do Senhor. Cantamos aqui nessa noite, ó Deus, várias coisas que têm feito sentido nas nossas vidas. É real a tua presença em nós a cada dia. Amém, Momentos difíceis que todos nós temos passado. E nós sabemos, ó Deus, que muitos têm sentido a presença do Senhor. Mas, Pai, nos transforma. Aproveita, Pai, esse momento de fragilidade de cada irmão meu nessa hora, de cada amigo, ó Deus, que assiste essa live, para que possa ser tocado pelo Senhor. Amém. Transforma, ó Deus, uma ação em bênção. Transforma, ó Deus, as nossas vidas da água para o vinho, porque nós sabemos que o poder somente vem do Senhor. Muito obrigada, Pai. O Senhor entra em providência agora, Pai, sobre aqueles que estão em enfermidade, aqueles que passam, ó Deus, por dificuldade financeira, aqueles, ó Deus, que estão enlutados, ó Deus, tem misericórdia. Tantos choram nessa hora. Colha, ó Deus, cada lágrima. Amém. E que esse tempo ruim passe rápido, mas que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Boa noite para quem chegou aí depois. Boa noite. Algumas pessoas me procuraram e pediram para que eu falasse mais sobre transformação. E nós vamos falar sobre as batalhas somente no domingo, tá? A parte 2 de como lutar, assim que eu luto as minhas guerras, vai ser somente no domingo. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre transformação. Nós falamos na quinta-feira passada, não teve, né? Na retrasada, nós falamos sobre transformação. Eu te convido nessa noite a pensar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez sobre isso. Você que tem a sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 12. Romanos capítulo 12. E nós vamos ver que nós vamos ler apenas um versículo, mas eu vou citar outras passagens, e nós vamos ver que este versículo vai nos ajudar a renovar a nossa mente, para que a gente possa transformar a nossa vida, né, e desvincular dos padrões pecaminosos que o mundo tem trazido a cada dia. Então, eu peço que você também lembre a todo momento da mensagem que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável para cada um de nós, tá? Então, no versículo 2 de Romanos 12, Romanos, capítulo 12, no versículo 2 diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler novamente. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Alguns até conhecem esse versículo e usa bastante, né? Esse versículo. Mas não basta a gente ter só o conhecimento bíblico e uma mentalidade diferente do mundo. Nós precisamos, primeiro, transformar as nossas vidas por meio de uma mentalidade renovada. Eu gosto muito da palavra que eu uso, né, no grego, hebraico, que é metanoia, que é renovação da mente. Transformar a mente dia após dia, tá? É grego, né? Metanoia. E aí, não esqueça disso, tá? Se você escutar de novo, metanoia, transformação da sua mente, por meio de uma mentalidade renovada em Jesus Cristo. A gente acha que muitas vezes a gente
precisa mudar a nossa forma de pensar. Não é só mudar uma forma de pensar, é pensar como Cristo pensa. É agir como Cristo age. E aí a gente se pega muitas vezes errando em muitas coisas, né? O primeiro delas é que a gente precisa sair da teoria e partir para a prática. Tem muita gente que sabe a teoria. Na verdade, nós, seres humanos, preferimos viver da teoria e não viver a prática. É muito fácil, principalmente nós pais, às vezes nós caímos no erro de falar para os filhos, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, para que eles obedeçam. E é completamente ao contrário. A gente sabe que quando a gente fala com o filho, a gente fala 10 vezes a mesma coisa, entra por aqui, sai por aqui. Mas ele está te observando completamente. E à medida que o tempo vai passando, eles vão reproduzindo a mesma coisa. Hoje eu posso dizer, né, batendo o peito, dizer, eu não ia fazer igual meu pai e minha mãe faziam, mas agora eu olho e falo assim, nossa, eu estou fazendo exatamente igual. Eles não estavam errados nisso. Estou fazendo exatamente igual. Então, não é faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É ter uma vida de que aquilo que eu falo, eu tenho que fazer. A todo momento nós estamos sendo observados. E não somente pelos nossos filhos. Nós somos observados pela sociedade, nós somos observados até mesmo pelo nosso inimigo. Satanás nos observa o tempo todo e fica em torno de nós, como um leão esperando somente uma brecha e uma fraqueza nossa. Então, a gente precisa sair da teoria, a gente precisa sair do que a gente acha que sabe e começar a praticar o que a gente acha que sabe, para a gente ter uma vida mais aprofundada. E aí eu te pergunto, nós estamos vivendo uma vida transformada ou conformada? Você se conforma com aquilo que você tem, tudo bem, do jeito que tá, eu não preciso mudar, tá bom, não mexe na minha ferida, ou verdadeiramente você tem procurado uma vida que haja mudança? Nós falamos na outra quinta-feira que a mudança e a transformação dói. Dói muito. Por quê? Porque Deus não é como nós e Deus não age como nós. Nós pegamos aquilo que está estragado e jogamos fora. Isso nós temos feito até com pessoas. Substituímos pessoas, jogamos fora e compramos novo. Se o meu celular já não presta mais, eu vou tentar vender esse, ou eu jogo ele fora mesmo, porque é algo que a gente sabe que está descartado, e vou comprar um de última. Como que Deus agiria no nosso, como que Deus age, né? Não no nosso lugar, mas como que Deus age? Deus não faz assim. Deus pega Deus pega você, da forma imperfeita que nós somos, quebra, mói e conserta e faz inteiro. E aí está o poder de Deus, porque se a gente for tentar aqui, juntar um copo que quebrou, nós vamos ver os remendos. E Deus é tão perfeito que ele não deixa remendo. Ele pode até deixar uma ou outra cicatriz para que você lembre daquilo e você não volte para aquela prática. Pode até ser que ele permita isso, mas aquilo não vai doer, porque o que Deus faz é bom, Deus faz é perfeito e o que Deus faz é agradável. Essa palavra de transformação, ela aparece no Novo Testamento por 4 vezes. Nesse versículo de Romanos 12:2, ela aparece também na transfiguração de Jesus de Mateus 17:2, de Marcos 9, de 2 e 3, e Coríntios 6:18, né? Assim como o Senhor transforma-se, ele transfigura-se da forma humana para a divina, ele deixa para nós essa simbologia que a cada dia nós somos convidados a nos transformar a velha natureza humana pecaminosa para nós nos revestirmos do novo homem criado à imagem e semelhança do Deus vivo através do poder dele. Isso vai falar em Efésios 4, de 17 até 24. E eu queria falar 4 pontos principais e essenciais para que você entenda um pouco sobre a transformação. Olha só, o primeiro ponto é que o arrependimento dos seus pecados é indiscutivelmente o primeiro passo para a sua transformação.
Nós falamos também, na outra quinta-feira, nós falamos sobre isso. Vai ser transformado? Quer ser transformado? Precisa ter arrependimento genuíno. Até nós falamos, né, para as pessoas que não conhecem a Cristo, você que está nos assistindo, que não teve a oportunidade de conhecer a Cristo, precisa se arrepender dos seus pecados. E nós que já conhecemos a Cristo, precisamos continuamente nos arrepender dos nossos pecados. Não tem outro passo mais importante do que este. Essa é a principal mensagem do Evangelho. Mateus 4,17 fala sobre nós arrependermos dos nossos pecados. Os primeiros pensamentos que nós temos, né, quando nós nos temos ao Senhor, é como que eu posso viver agora, então, uma vida com o Criador na minha vida? Como que eu posso fazer isso? E a gente chega nessa conclusão que é deixando as coisas banais de lado. E o que é banal? Aquilo que a gente faz e que desagrada o Senhor. Tudo que nós fazemos que desagrada o Senhor. Isso tem um nome, se chama pecado. Vem desagradando ao Senhor por vários motivos e várias coisas. A partir desse pensamento, aí nós reconhecemos os nossos pecados contra Deus, a gente gera o arrependimento e uma mente vai começando a ser transformada, e aí com a leitura da palavra também nós somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. E aí eu te convido a pensar um pouquinho qual tem sido a sua prática da leitura da palavra de Deus. Eu sei que muita gente tem dificuldade com a leitura da palavra de Deus. Nós montamos uma vez um grupo com o pessoal de São Paulo, o pessoal de Barretos, um grupo bíblico para leitura em um ano. Muitos não conseguiram. Eu falei vários dias, li boa parte, não consegui concluir. Nós temos uma vitoriosa dentro de casa, que os irmãos da Batista Buriti Sereno sabem, né? Que a minha mãe conseguiu passado, leu e ainda terminou em tempo recorde. Em dezembro, ela terminou antes de dezembro, foi no começo de novembro, né? Foi no começo de novembro. E aí o que mais me deixa maravilhada nas coisas do Senhor é que cada vez que a gente lê um versículo, a gente entende uma coisa diferente. Se você leu revelar uma coisa na sua vida que tem uma coisa errada, sempre Deus vai falar de formas diferentes com a gente. O pastor pode abrir o mesmo texto durante vários domingos e ele consegue destrinchar vários assuntos num texto só, num versículo só. Porque a palavra de Deus ela é muito ampla. E a gente precisa lembrar também que agora Deus está falando conosco, Ele fala comigo de uma forma, a minha mãe está entendendo de outra, as crianças estão entendendo de outra e você está entendendo de outra. Não necessariamente tem que ser o que eu estou falando, o que eu estou entendendo, você está entendendo também. Porque o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida de uma forma da onde você precisa. E naquilo que você precisa ser transformado. Verdadeiramente, o que tem transformado as nossas vidas ao longo do tempo é ler, conhecer e entender a palavra de Deus. Tem gente que lê uma vez, lê duas, lê três, eu não estou entendendo. Aí a gente precisa falar assim, irmão, volta lá no primeiro amor, e quando você se converteu, qual é a primeira coisa que o pastor falava? Ora antes da leitura, irmão. Ora e pede discernimento do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fazer você entender. Tem muita gente que fala assim, olha, eu tenho muita dificuldade na Bíblia porque eu não entendo nada. Gente, a Bíblia ela é tão simples de entender se você tiver intimidade com o Senhor. O Espírito Santo de Deus vai revelar para você aquilo que você necessita. Você não precisa ser um letrado, né? Um doutor em letras, em português, para poder entender muito a palavra do Senhor. E aí eu tenho exemplos também dentro de casa, eu vou levar isso para o resto da minha vida, que a minha avó materna tinha até a 4ª série. A avó paterna, eu não sei da que série que fez. Mas a avó materna fez até a 4ª série. As duas, com pouco estudo, chegaram a um nível de intimidade e de pregação da palavra que a gente desconhece.
falavam da palavra do Senhor e gostavam, tinham prazer nisso de falar. Falei até para a irmã Lucinha, compartilhei com a irmã Lucinha, que a minha avó paterna, a mãe do meu pai, chegou a ser presidente das mulheres batistas lá, regional do estado, e com pouca instrução, gente. Por quê? Porque tinha intimidade com o Senhor. Quis entender, quis falar do Senhor. A avó Leonor, mãe da mãe, também tinha o ciclo de oração dela. Todo fim de ano, ela parava a família inteira. E ela tinha... Minha mãe podia acabar de falar, ou podia acabar de pregar, ela tinha que falar a vez dela. Ela abria a palavra e ela ia pregar. Né? Tá, o pessoal aqui no Face não me deixa mentir. A avó tinha que falar. Com pouco estudo, mas ela tinha entendimento da palavra de Deus, né? Salmo 119, 9, vai falar que nós precisamos examinar diariamente a escritura da palavra de Deus. E aí a gente precisa mudar a conduta. Olha só o que diz o 119, 11. Com que meios purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. Ele vai trazer para a gente que a lição desse versículo é que nós precisamos renovar a nossa mente, a palavra de Deus, transformar a nossa vida, observar o nosso caminho, a nossa conduta, observar o nosso caminho e comparar com a palavra de Deus. Se eu estou fazendo alguma coisa que a palavra de Deus não diz nada, é pecado. Tem gente que usa isso de amuleto, né? A Bíblia não fala nada sobre isso. Não, então você está em pecado, irmão. Porque se a Bíblia não falou, você está em pecado. Você tem que fazer o que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Passou disso, a procedência vem de Satanás. E aí, o segundo ponto em paralelo a Romanos 12, 2, tome posse de ser uma nova criatura viva, a totalidade do seu novo nascimento em Cristo. Nova criatura. 2 Coríntios 5, 17 diz, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E vou repetir o que eu disse no domingo e eu venho repetindo, acho que várias vezes, a fala do pastor Anderson Silva. Meu querido, se você tem 20 anos de crente, que acha que é crente, né? E tem os mesmos pecados, os mesmos vícios, você não se converteu. Você está conformado com a vida que você tem. Porque o crente, quando ele se converte, até o pecado dele é novo. A Bíblia não fala que você vai deixar de pecar. Não tem nenhum lugar que fala que você vai deixar de pecar. Só que a prática do pecado não existe na vida do crente. Você erra, você se arrepende, e você vai errar de novo, mas por uma coisa. Erro constante é iniquidade. Você nunca vai experimentar qual é a verdadeira vontade de Deus para a sua vida se você não tiver uma vida nova. A vida que Ele te chamou para você viver. Tornar-se uma nova criatura é resultado direto de quando você busca renovar a sua mente. Você está renovando sua mente na palavra do Senhor, automaticamente, você quer coisa nova, gente. Você quer coisa nova, viver o novo de Deus, uma nova criatura. Gálatas 5:24 diz, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Olha só, aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne. Então, a gente completa com outro versículo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se a minha carne está crucificada, as minhas vontades já não são as mesmas. Eu preciso ter as vontades que o Senhor tem. Só que eu quero que você repare o seguinte. Sem o primeiro passo do arrependimento, que é a confissão dos pecados, é impossível ter o segundo de uma nova criatura. Uma coisa vai estar ligada à outra. Tá? Então, pede a Deus para que você tenha esse arrependimento, para que gere dentro de você algo que mexa com o seu coração. Porque às vezes o seu coração também está endurecido com alguma coisa que você não consegue se arrepender. Às vezes você leva culpa, mas não consegue se arrepender.
Lembra que a gente fala assim, a gente sempre julga as pessoas, né? Será que é remorso ou será que é arrependimento mesmo? A gente é ótimo para culpar os outros. Deixa ele com Deus, irmão. Você tem que pensar, lembrar em você. Será que eu tô com remorso ou será que eu tô com arrependimento? Porque se eu tiver remorso, uma hora vai passar e eu vou praticar a mesma coisa de novo. Se eu tiver arrependimento, aquilo que eu fiz eu não vou fazer mais. Terceiro ponto, mantenha os seus pensamentos nas coisas de Deus. Mente vazia, oficina de Satanás. Aquilo que você alimenta a sua mente é aquilo que você produz. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu falei ontem com o Gustavo. Gustavo teve uma reação, eu falei, a boca fala daquilo que o coração... Não, mãe, me perdoa. Eu falei porque eu estava nervoso. Eu falei, não. Mesmo quando a gente está nervoso, a gente sabe a diferença do cristão e do ímpio, daquele que tem intimidade com Deus e aquele que não tem, pelo falar. Você pode irar. A Bíblia não falou que você não pode irar. A Bíblia falou que você pode irar, mas você não pode pecar. Por que a nossa boca tem que ser suja? Por que a gente tem que falar para ferir o outro? A gente pode pensar um pouquinho. O problema é que a gente não pensa. O ser humano ou pensa rápido demais, né? E fala depois que lembrou. Ih, o que eu fiz? Colossenses 3, 1 e 2 diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha para cima, olha para o alvo. É um versículo muito desafiador nos tempos de hoje, consumista que nós estamos vivendo, porque a gente está procurando coisas. Eu quero, você não quer? Eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero conquistar. Só que isso não é o primordial. De nada basta eu morrer de procurar essas coisas e esquecer o principal, que é o celestial. Porque a minha vida está lá. Se eu sou cidadão do céu, eu preciso procurar manter uma vida para lá e não aqui. Tudo aqui vai passar. É até difícil a gente falar de estabilização agora no momento que o nosso país, o nosso mundo está vivendo. Tem que procurar, tem que economizar, vai ter que gastar menos, vai ter que, às vezes até, né, o pastor fala sempre isso, às vezes, irmão, come menos, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se vai ter comida amanhã, né? Tanta gente está tentando ajudar um ao outro, mas quem está ajudando, eu escutei um monte de gente que ajudava e está sendo ajudada agora. O mundo pode virar, mas pense sempre nas coisas do alto. É óbvio que, assim como em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo está nos orientando a não ser conformados com esses padrões do mundo, a essa mentalidade pecaminosa, materialista e libertina deste século. Nós estamos vivendo num mundo sujo, em todos os sentidos. Que a gente olha para o lado, alguém já passou a gente para trás. E faz de maldade. Faz mesmo. Antigamente o pessoal fazia e escondia, né? Nossa, não queria que o fulano ficasse sabendo. Nossa, lembra do foi sem querer? A gente era pequena, a gente escutava muito isso, né? Foi sem querer. Aí a gente escutou depois o Chaves. Foi sem querer, querendo. E hoje é sem querer, querendo. Sempre sem querer, querendo, né? E eu queria que você lembrasse, então, desses pontos interligados. O arrependimento, que é o primeiro passo que acontece na mente para a transformação ir acontecendo em seguida. Segundo, ser uma nova criatura, que é a transformação na prática. 3, pensar e buscar as coisas de Deus, que é o desenvolvimento e continuação dessa transformação, para chegar no último ponto, que é o principal. Renovar sua mente, transformar a sua vida de acordo com o que o Romanos 12 está falando. Você precisa estudar continuamente a Bíblia. Conhecimento bíblico é indispensável se você quer mesmo ter uma vida transformada. As pessoas falaram para mim dar sequência justamente por isso. Porque querem uma vida transformada, mas não querem pagar o preço. E para ter uma vida transformada, precisa pagar o preço. Irmã, eu tenho dificuldade demais de ler. Gente, hoje tem todos os tipos de recursos. Não tem mais desculpa. Nós baixamos até para algumas pessoas que tiveram dificuldade, Bíblia em áudio.
É só escutar. Pregação no YouTube tem um monte. É só buscar. Não é verdade? Estudos bíblicos tem vários. Várias igrejas fazendo. Agora, então, um monte de live que tem de um monte de igreja, vários estudos bíblicos. Basta você procurar. A Bíblia fala, 1 Pedro 2:2, como bebês recém-nascidos, desejai o sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. À medida que você vai estudando, é igual uma criança, você vai se alimentando desse leite e vai crescendo. Você só não pode continuar, como o apóstolo Paulo fala, que meninos na fé, que é o leitinho na boquinha a vida inteira. Transformar é isso, sair do comodismo, sair de criança, passar pela fase da adolescência, que é difícil, onde a gente tem que renunciar a um monte de coisa, para chegar à fase madura, né? Até tem uma brincadeira que a gente faz, de uma gravação do Renascer Praise, que usa um versículo, mas usa um versículo brincando com a pessoa, né? A pessoa falando que não entende isso ou aquilo da palavra de Deus, aí ela fala assim, vem cá, você é pequenininho ainda, mas quando você atingir a estatura do varão perfeito, você vai entender todas essas coisas. E a gente usa isso para sempre. Eu e a Fernanda, a gente costumou fazer isso agora. Quando a gente vê alguma coisa que alguém, né, tá pisando na bola, ou é imaturo, fala assim, vem cá, você é pequenininho ainda, você é pequenininho na fé. Cresce, irmão, transforma, para de mimimi gospel, né? Que a gente fala, os mimimis gospel. Em Salmo 119:93 fala: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois com eles tu me vivificaste. Se você realmente quer renovar a tua mente pela palavra de Deus, você precisa gostar de ler e de estudar a palavra de Deus. Gente, não tem outro recurso, é prática. É prática, tudo na vida é prática. Se a gente não começar a praticar, a gente não vai chegar nunca à estatura do varão perfeito. Essa meta de ler a Bíblia um ano, eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou conseguir em nome de Jesus. A gente precisa disso. A gente tinha que ter vergonha como cristãos de não saber a Bíblia inteira. Eu nunca esqueço da primeira vez que eu assisti o teatro da Companhia Jeová em si. Como é que chama o negócio do Jardim do Inimigo? Se você já deve ter assistido, o Jardim do Inimigo, que é bem antigo. E aí se caracteriza, né, o Satanás, o rapaz se caracteriza de Satanás, e ele cita justamente isso. Ele fala assim, crente, você acha que você sabe Bíblia? Pastor, você acha que você sabe Bíblia? Você não sabe não, você sabe por quê? Eu sei mais do que você, porque eu estive lá de Gênesis e Apocalipse, eu sei todos os momentos. Gente, Satanás está desde lá do Éden. Satanás sabe tudo o que está escrito na Bíblia. E eu e você só vai conseguir combater Satanás pelo nome de Jesus se a gente souber a palavra. É a nossa arma, é a nossa espada. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E a gente não usa, a gente não busca. E Oséias 4:6 vai falar que o povo de Deus peca, sofre e é destruído porque falta conhecimento da palavra de Deus. Israel estava totalmente destruído nesse contexto aqui, e depois Deus ainda completa, né, no versículo, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha só, então se você não conhece a palavra de Deus, aí a gente vai lá para o Apocalipse no final, né, dos tempos, a hora que você chegar diante do Senhor e falar, Deus, eu preguei, eu cantei no coral, eu participei da equipe de louvor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele vai falar assim, para trás, maldito, porque eu não te conheço. Já pensou se chamar de maldito por Deus? A Edna não está aqui, né, agora, mas no final de semana passado, nós falamos isso com o Fábio. O Fábio assustou. Credo, ai, ele fala desse jeito, né? Credo, ai, vai ser assim que Deus vai falar? Eu falei, tá escrito lá. Tá escrito na Bíblia que Deus vai me chamar de maldito se eu não fizer por onde. Eu preciso ter uma vida transformada, não adianta ter uma casca, não adianta ter uma aparência. Hoje em dia, o povo de Deus está pecando de diversas formas, porque também falta conhecimento e entendimento da palavra de Deus.
O entendimento raso e superficial da palavra de Deus, a negligência do estudo da palavra de Deus, faz o povo errar e pecar. Se eu não alimento o meu espírito, é mais fácil de cair. Você já deve ter visto em redes sociais, deve ter cansado de ver em redes sociais, e você já deve ter postado em redes sociais os dois lobos. Lembra? O lobo branco e o lobo preto. Quem está alimentando quem? Simbolizando o bem e o mal. Aquele que alimenta mais é o que é o mais forte e que vai acabar matando o outro. Então, se eu alimento o lobo preto, da maldade, vai sufocar o meu espírito, sim. No mesmo corpo não habita dois senhores. Não tem como. A Bíblia fala que não tem como habitar dois senhores no mesmo lugar. Ou você segue a Deus, ou você segue Satanás. E vou contar a historinha do muro para você que não conhece. O pessoal do Buriti Sereno já conhece. Né? A juventude conhece. Existe um rapaz, é fictício, tá, gente? Por favor. Tinha um rapaz que estava em cima do muro. Do seu lado direito, o céu. Do seu lado esquerdo, o inferno. E aí, do lado direito, o céu chamando: venha! Venha, fulano! Venha, fulano! Venha! E gritando, e ele observando. O inferno, caladinho. E ele olha para o outro lado, do lado direito: venha, fulano! Esse inferno, caladinho. Aí parou, pensou, sentou no murinho, chamou Satanás e falou: ei, o povo aqui tá desesperado, ó, me chamando. Eles estão gritando, chamando. Por que vocês não me chamam? Satanás virou para ele e simplesmente disse: porque quem está em cima do muro já é meu. Você está onde, irmão? Você está em cima do muro, com o pé dentro, o pé fora, ou você já é do Senhor? Porque se você estiver em cima do muro, você já é de Satanás. É muito séria essa história. É muito verdadeira essa história. É um faz de conta para te ensinar, para você entender, mas eu te conto ter um passo maior diante do Senhor nessa noite. Não tem como negociar as coisas do Senhor. Não tem como. Conversando com a irmã Lucinha, nós chegamos nessa conclusão. O crente, ele vai errar. O crente, ele vai cair. Só que Deus o levanta. Deus refaz tudo de novo. Deus faz novo de novo. E ele não continua naquela prática. Aquele que diz que se desviou, nunca teve uma vida com o Senhor. Porque quem está no centro da vontade do Senhor, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E aonde ele estiver, correndo qualquer perigo, ele clama pela glória e a glória de Deus vem. É automático. E é um exercício. Só que se eu e você não fizermos por onde, de tomarmos uma decisão de querer mudar, as coisas não vão mudar. As coisas vão continuar do mesmo jeito. Às vezes você não tem força para mudar. Às vezes você está abatido, oprimido pelo peso do pecado e você não consegue mudar. Mas eu vou pedir para que você abaixe sua cabeça nessa hora e comece a clamar ao Senhor. Tem alguma coisa para a gente mudar? Todo dia nós precisamos mudar. Me perguntaram semana passada, você entende que você tem que mudar nisso? Eu falei, sim. Você está fazendo alguma coisa por onde? Eu falei, sim. E quem está perto de mim está vendo o esforço que eu estou fazendo para tentar mudar nisso. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Só que transformar a vida é viver uma vida de intimidade com o Senhor. Vida de oração. Quanto tempo você passa orando com o Senhor? Você passa mais tempo em rede social ou você passa mais tempo falando com o Senhor? Você troca o Senhor pela rede social? Você troca o Senhor pela sua família? Porque uma hora a sua família vai precisar do Senhor. Uma hora você vai ver que alguém da rede social também vai precisar do Senhor. E nós estamos barganhando muita coisa com Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor essa transformação. Pai, em nome de Jesus.
Nós sabemos o quanto é difícil para o ser humano renunciar o próprio eu. Mas nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, para que o Senhor mexa com todos nós, nos dê uma sacudida, Pai. Nós passamos por tempos difíceis que tantos têm falado que é momento de chegarmos mais perto do Senhor, mas muitos estão se afastando. Muitos não entenderam o recado. Muitos têm se perdido, ó Deus, em meio à depressão, em meio à solidão, em meio a problemas familiares, em meio a problemas financeiros. Mas nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mostre para cada um, ó Deus, aquilo que precisa ser transformado. Nos ensina a ter intimidade. Pai, nos ensina qual é o caminho para ter vontade de ler a Tua palavra. Nos ensina, ó Deus, que falar com o Senhor é o essencial. Mostra, ó Deus, para cada um de nós que somente o Senhor é o nosso verdadeiro amigo. Somente o Senhor colhe as nossas lágrimas. Não é o nosso melhor amigo. Somente o Senhor, Pai, conforta o nosso coração quando perdemos alguém. Nos ensina, ó Deus, essa transformação que precisamos tanto. Nos ensina a nos arrepender de tantas coisas que nós fazemos no dia a dia e que nós vamos deixando passar e vai virando um bolo de neve e que nós só sentimos quando explode. Tem misericórdia de nós, Pai. E que cada momento, cada coisa que vivemos, cada circunstância, seja aproveitado para o nosso crescimento. Amém. Que o Senhor nos faça forte, que o Senhor nos faça, Deus, sair dessas dificuldades, dessas tribulações que temos passado, vitoriosos. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que conseguem ver, em meio à adversidade, a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, os milagres que o Senhor já tem feito. Parentes nossos, ó Deus, já têm contado bênçãos do Senhor, nós somos gratos por isso. Somos gratos a Deus por cada detalhe. Somos gratos a Deus porque até o clima o Senhor está amenizando para nós. Somos gratos a Deus porque temos vida. E temos vida em abundância em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Pai, nos ensina a viver essa vida como a escola do céu. Não nos ensina, não nos permita, ó Deus, que nós possamos ficar em meio ao deserto a vida inteira. Nos incomode, ó Pai, para que a gente saia do deserto e transforme as nossas vidas e que a gente possa transformar outras vidas também. Nos ensine a ser influenciadores. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.